cadastrar uma associação, a lei diz como é que ela é cadastrada. Agora, vejam qual é a minha preocupação. Por isso que eu estou feliz com a declaração do eminente ministro. Nós temos aqui 11 entidades, ou 12 entidades que estão sendo investigadas pela AGU e pela CNT, mas nós temos aqui uma que foi ontem notícia nacional, que foi justamente a COFAT, como não é aquela porcaria, a CONTAG e o Sindilimp. Essas três empresas importantes, três associações importantes, aqui, CONAFÉ, CONTAG e Sindinap. Nenhuma delas está dentro da investigação feita pelo INSS. Então, eu peço a Vossa Excelência que as incorpore, porque elas estão sendo investigadas pela Justiça. Por que o INSS não as investiga? Por que a AGU não as incluiu? Então, eu peço a Vossa Excelência que oriente o presidente do INSS para que essas entidades também sejam incluídas, porque há indícios de fraudes. E a Justiça Federal, na primeira instância, está investigando elas. Então, que elas sejam também investigadas pelo INSS. E pedir, por fim, a Vossa Excelência, porque eu acho que essa discussão vai se arrastar, e meu tempo já se exauriu, pedir a Vossa Excelência que leve em consideração o fato que Vossa Excelência tem uma história. E quando a Vossa Excelência fala que nós vamos investigar, doa quem doer, eu quero acreditar em Vossa Excelência. Então, incorpore na investigação o conjunto das entidades, todas elas, que têm indício de problemas, porque, inclusive, em 23 em diante, quase 30% da arrecadação, eminente senador Jacques Wagner, foram feitos por entidades que chegaram ao INSS depois de 23, quase 30%, e elas não estão sendo investigadas. Então, eu peço a Vossa Excelência que as inclua também. E o que nós queremos aqui é que todos sejam investigados, porque precisa saber o que está acontecendo. Da nossa parte, eu estive lá até fevereiro de 2020. Saio do Ministério da Previdência, na época, Secretaria-Geral da Previdência, com a sensação de dever cumprido. A medida provisória que foi transformada em lei gerou mais de 10 bilhões de reais de prejuízos que não foram dados ao sistema previdenciário. E, infelizmente, a verdade é que as digitais do PT e da esquerda estão em todo o processo, no sentido de que não houvesse essa validação, que nunca tinha acontecido em 30 anos, foi proposta por nós, do presidente. Para concluir, senador líder Rogério. E também a mudança da forma como se dava a questão da aposentadoria rural. Então, cumprimentando Vossa Excelência, desejando que Vossa Excelência faça um grande trabalho à frente do Ministério, cumprimentando meus pais e agradecendo a gentileza do nosso presidente, e me desculpando aqui pela voz. Vou aguardar aqui a Vossa Excelência. Obrigado, senador Rogério. Passo a palavra ao ministro Volney. Eu quero agradecer a participação de todos. Nesse caso, nesse bloco específico, eu vou começar aqui pelo fim, em homenagem ao meu colega, ex-colega, na Câmara e na CCJ da Câmara, Rogério Marinho, com quem tivemos boas participações. Rogo vê-lo com saúde restabelecida muito em breve. Quero agradecer a sua presença aqui. Porque gripe em velha é um perigo, tem que ter muito cuidado. Quero agradecer a sua presença aqui mesmo convalescendo, mas dizer que a AGU e a Polícia Federal são, de fato, organismos de Estado, mas nesse governo, porque no governo passado eram tratados como organismos do governo, sobretudo para proteger parentes e aliados. Nós sabemos disso, eminente deputado, senador Rogério Marinho. Quero dizer que eu tenho uma preocupação com a instalação da CPI e peço que Vossa Excelência e os demais líderes aqui que se manifestaram a favor dela anotem só uma preocupação que é real. Eu imagino, senador Irã, que qualquer que sejam os dados buscados pela CPI, eles vão ser encontrados na Polícia Federal ou na AGU, CGU e também na AGU. Portanto, os dados coletados serão buscados nessa fonte de dados que está já em atividade. A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações,
a partir do momento da instalação da CPI, o CPMI. O governo não tem medo, mas isso a decisão cabe ao Parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento, que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo. E nós estamos dando prioridade absoluta ao ressarcimento. Então, que haja esse cuidado, caso eventualmente ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo. Quero dizer que agradeço aqui a manifestação do senador Rogério Carvalho, agradeço a confiança dele e também a menção do senador Randolph e a aposta dele na nossa gestão, que também não vou decepcioná-lo. E dizer, senador Rogério Marinho, que, infelizmente, com a aprovação da MP em 2022, foi quando foi sepultada a revalidação. É um fato isso. A revalidação foi sepultada em 2022. Então, se havia qualquer expectativa de que aquela ideia inicial de 2019, a partir dali houvesse anualmente as revalidações, e elas foram postergadas pela pandemia, mas elas deixaram de existir e foram sepultadas definitivamente em 2022. Pode contar com o desejo expresso do presidente da República, que fez essa recomendação várias vezes. O presidente Lula é um homem indignado com tudo que aconteceu, principalmente porque ele, mais do que ninguém, foi uma pessoa que sempre defendeu e fortaleceu os mecanismos de proteção social, e o INSS e a Previdência Social brasileira é um dos principais instrumentos para que se dê essa proteção social. Então, um homem indignado é o presidente Lula e me pediu categoricamente que fossem as últimas consequências na busca e responsabilização dos culpados, no ressarcimento aos aposentados e que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. Esse foi o recado claro dado do presidente da República a mim quando me convidou para assumir essa cadeira de ministro de Estado. Presidente, queria uma réplica, por gentileza. Desculpe, Queria fazer uma réplica educadamente. eu estou concedendo a réplica 1 minuto. 1 minuto e 30 segundos. Bom, eminente ministro, eu fiz para Vossa Excelência considerações, inclusive de uma forma muito respeitosa, porque realmente eu desejo que o senhor faça um bom trabalho. Agora, quando eu falei que vocês confundem, vocês que eu falo à esquerda, e generalizei, eu não queria que a carapuça lhe servisse. Vossa Excelência me retruca dizendo que a AGU e a Polícia Federal são usadas para proteger parentes da administração anterior. Nós sabemos, nós quem, Carapalha? Qual foi a decisão judicial que ratificou essa informação que Vossa Excelência traz, que hoje, na verdade, é uma litigância política. Eu posso falar aqui de aparelhamento de Polícia Federal, posso falar aqui de aparelhamento de AGU, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que nós estamos diante de um fato muito grave. Eu, inclusive, elogiei o Jacques Wagner porque ele está disposto a ter 15 CPMI. segundos. Já estou preocupado, Vossa Excelência não quer CPMI. E estou dizendo que há uma investigação seletiva. Eu estou afirmando, porque as 3 empresas que eu falei, as 3 associações, uma do irmão do Lula, outra é a Contag, que tem raízes históricas à esquerda, e a outra foi a Conafé, que saiu no Jornal Nacional. Você não vai investigar por quê? Nós não temos medo da investigação. Eu queria que Vossa Excelência nos ajudasse, por isso que o INSS investigar também, que ontem foi público e notório, saiu no Jornal Nacional. Então, vamos lá, vamos para diante. Posso responder aqui ao senador Rogério Marinho? Eu agradeço sempre a forma gentil e cortês que Vossa Excelência se refere a mim e agradeço isso. Por isso, quero dizer que nenhuma associação dessas, acredito que são 41 no total, nenhuma delas vai ficar livre dessa investigação. Nenhuma delas. Eu também, pessoalmente, sou a favor da CPMI, porque acho que a sociedade merece essa resposta por parte do Parlamento. Porém, não devo me imiscuir numa questão que é de atribuição. Não, não disse que era contra, eu disse que eu tenho medo de que, instalado uma CPMI, que ela possa vir a ser palco político, que ela possa atrasar o ressarcimento, que ela possa atrapalhar as investigações, é uma coisa que já aconteceu em outras vezes. Eu, inclusive, já estive participando
enquanto deputado federal, de CPIs que se transformaram em palco político. Então, é um alerta que eu fiz para que a gente não venha... Para concluir, meu querido ministro... Pois não, que a gente não venha a atrapalhar as investigações e o ressarcimento, que são as prioridades do nosso governo. Obrigado. Próximos inscritos, senador Magno Malta, senador Cleitinho, senador Wellington Fagundes, vou incluir a senadora Leila também. E agora, para mostrar que eu não gosto de privilégio, eu me incluí por último. Porque eu não deixo ninguém sair daqui, não deixo o ministro sair, eu faço minhas perguntas por último, meu ministro, só para a gente concluir. Então, passo logo a palavra ao nosso querido amigo senador Magno Malta. O senador Magno Malta me informou que tem um vídeo para colocar aqui, para nos apresentar aqui na nossa comissão. Fique à vontade, senador. Senhor presidente, senhor Volney, os demais que estão sentados à mesa, meus cumprimentos. Bahia hoje estava valente, o bicho falou alto, gritou no microfone, nunca tinha visto nem comício, fiquei admirado. E Bahia botou um gráfico, eu vou querer colocar um também, né? Porque para contrapor o gráfico dele. Senhor presidente, o senhor Volney, presidente, hoje ministro, Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando, desses males da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu está com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo? Teria evitado esse câncer que chegou agora. É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela
Esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui, nós chegamos a esse absurdo. E estamos aqui discutindo, muitas vezes, o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar... Vonei, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF... Eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Vonei, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer. Olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos, aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua, não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é Polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque a STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só é agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Eu espero que a partir de Vossa Excelência fez uma frase aí, Vonei, para a senadora Damares, dizendo o seguinte: eu vou lhe surpreender. Toda essa frase eu uso ela toda vez que eu sabatino um ministro do Supremo aqui. Eu não recebo eles no meu gabinete, mas não dou a vida para ninguém, porque todos eles vêm aqui contra mentira. E eu uso essa frase: eu quero ser surpreendido. Eu usei essa frase para o senhor Gunê, quando ele foi sabatinado aqui por nós, assim, e eu vou repetir aqui: recebi no meu gabinete o único, a pedido do senador Marco Rogério, que disse: é meu professor, é um homem de bem, e ele me disse: eu vou surpreender o senhor. Eu disse: eu quero ser surpreendido. E ele já me surpreendeu com uma denúncia, que encontro do nada com coisa nenhuma, contra Jair Bolsonaro. E sentou aí e mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Para botar a toga nas costas, eles contam mentira, sabe? É um estelionato mesmo. Aí você pode dizer assim: não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero fiz essa compilação
dizendo que vê a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal do Brasil. Concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, eu estou fazendo essas colocações porque eu anotei aqui uma frase sua, Volney, que Vossa Excelência garante que serão um novo tempo. Que se vai haver um novo tempo, é porque de fato houve um velho tempo. E no velho tempo não dá para esconder, tem que investigar, já que vai vir um novo tempo. E eu vou guardar essa frase sua para eu poder lhe cobrar. E aí, na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre, só soube da operação quando explodiu na mídia. Isso quer dizer que nós temos a polícia séria, federal, como sempre nós respeitamos, de volta, e teremos ela. Não vai atrapalhar a investigação CPMI, não, até porque já existe a investigação de cruzamento de dados da própria Polícia Federal. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se o PT entrar para assumir relatoria e assumir presidência. Senador, querido amigo Magno Malta. Encerrou os 2 minutos? Já passou muito tempo. É mesmo, é? Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essa compilação e, segundo o senador Marinho, que realmente lhe fez sérios elogios, né? Eu não convivi com Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria agora é o ministro, ou é corajoso ao extremo, e eu espero que seja essa parte, corajoso ao extremo, e não quero compreender a outra parte de que Vossa Excelência tinha conhecimento disso tudo, embora Vossa Excelência estava na tal reunião da tal ata, que está aqui assinado, que Vossa Excelência realmente compreenda que houve exponencial crescimento de assalto aos aposentados do Brasil e Vossa Excelência esteja disposto realmente, como ministro, a consertar essa lambança, a mais infeliz dos últimos tempos que eu já vi na minha vida, não só no parlamento, fora dele. Acho que qualquer brasileiro nesses últimos 30 anos não viu coisa tão grosseira. Por isso eu desejo boa sorte, quero desejar boa sorte a ele, para que realmente as duas frases que ele fez tão fortes, vou surpreender. Eu quero ser surpreendido e desejo sorte a Vossa Senhoria. E se o PT for assinar essa CPI, o governo mandar assinar, eu queria que Vossa Senhoria cooperasse conosco, para que não fosse uma CPI de blindagem, mas para que nós pudéssemos investigar. Perdão, Vossa Excelência não é o meu médico, porque não quis ainda, mas vou fazer um exame de vista com Vossa Excelência. Viu? Senador Magno Malta. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador Cleitinho, por favor, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Bom dia, ministro. Quero aqui registrar a presença de 2 parlamentares de Minas Gerais. Um é o deputado mais votado da história de Minas Gerais, o Bruno Engler, que é deputado estadual, meu amigo, meu irmão. E também o melhor vereador do Brasil, que está aqui hoje, que foi vereador para Belo Horizonte, o Vili. O Bruno não tem idade para virar senador, mas o Vili já tem, e eu vou fazer esse convite para ele vir para cá em 2027, que o Vili é um combatente e um excelente parlamentar. Só fazer esse registro, tá, presidente? Mas eu queria aqui começar a minha fala, ministro, depois eu vou até mostrar um projeto para Vossa Excelência e queria contar com o apoio de Vossa Excelência. Mas eu queria começar a minha fala aqui, porque tá assim, ó, foi o governo passado, foi o governo presente, o culpado é o governo passado, o culpado é o governo presente. Enquanto isso, os aposentados foram roubados no passado, está sendo roubado no presente, e se a gente não dá um limite nisso para acabar com isso, vai continuar sendo roubado no futuro. Então a gente tem que parar com isso, de ficar indicando o problema, é resolver o problema. Eu quero aqui ser homem com vocês, aqui ser justo. Olha o que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui foi em 2020, exclusivo. Servidor do INSS denunciou ainda em 2020 desvios ilegais em benefício de aposentados e pensionistas. Isso foi no governo do Bolsonaro. Mas sabe o que o Bolsonaro está pedindo? Ele está pedindo a CPMI. Eu não vi o Lula ainda pedir a CPMI, para a gente descobrir quem foram os canalhas, os bandidos, lobistas que roubam dinheiro de aposentados. Isso aqui foi em 2020.
Foi o Bolsonaro. Agora, gente, vocês acham mesmo que o Bolsonaro sabia disso tudo? Sabia desse esquema? Para beneficiar sindicato e associação, que sempre foi contra, inclusive sindicato, que poderia ser beneficiado do irmão do Lula. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro seria capaz disso, gente? Sendo contra sindicato? Pelo amor de Deus. Eu vou ser homem com vocês aqui. Esse tal de careca do INSS, esse cara não é bolsonarista, não. Sabe o que ele é? Lobista, ladrão, bandido, canalha. Tem que estar aqui na CPI para a gente apontar o dedo na cara dele e ele contar quem que são. Se tem político infiltrado, ministro. Se tem político infiltrado nisso aqui. Até porque tem várias associações que saíram em matéria agora e próprios sindicatos que recebem emendas de parlamentares. Então a gente tem que descobrir quem são. A gente tem que passar esse país a limpo aqui. Tem que parar de roubar de aposentado. Tem que acabar com isso. Se foi do governo Bolsonaro, do governo tem que acabar. Independente de quem quer o governo. Chega! Vamos parar com isso. Quem está sofrendo com isso são os aposentados. E a gente fica nessa lenga-lenga. Essa palhaçada. Esse tal aqui da Ambeck, aqui, do tal do José Carlos, que eu vi citando ele aqui, ele já está preso? E teve um cidadão também que foi escoltado pela Polícia Federal, que está sendo investigado. Ele também já está preso? Já está preso? Eu queria saber se ele está preso. Esse careca do INSS, que está todo mundo falando, esse canalha, ele também está preso? Então eu acredito que a CPMI ela é importante para isso. Para poder investigar todos, colocarem todos na cadeia, independente de quem é de esquerda, de direita, se foi apoiador do Lula, do Bolsonaro. Chega de roubar de aposentado. Chega, a gente tem que tomar vergonha na cara, quem resolver esse problema. E agora, ministro, eu queria falar sobre esse projeto meu que eu protocolei ele, porque até Vossa Excelência disse aqui que vários aposentados agora ao vivo está vendo a gente aqui. Eu queria fazer até um plebiscito para perguntar se qual o aposentado que quer que desconta do salário dele, esses descontos que vem de sindicato e associação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um projeto aqui agora, que vão resolver esse problema. Não quer acabar aqui com a associação e sindicato, não. Isso aqui é meritocracia. Isso aqui, gente, é democracia. Sabe o que vai fazer com esse projeto meu? É acabar com desconto. Aí aquele aposentado que acha que aquele sindicato, associação representa ele vai até o sindicato e vai lá e paga. Agora eu quero ver, eu faço aqui um desafio. Qual aposentado em sã consciência vai sair de casa para levar esse dinheiro? Não vai fazer isso. A verdade é essa. Agora, se a gente quer acabar com fraude, acabar com lobista que fica fazendo sacanagem com esse careca do INSS e outros vagabundos que estão roubando dinheiro de aposentados, a melhor forma que tem de fazer isso é acabar com desconto. E aquele aposentado que achar que quer pagar, ele vai até o sindicato, a associação, e vai lá e paga. Eu quero ver se vai dar fila. Não vai dar fila, não, pelo contrário. A hora que falar assim, ó, você tem que ir lá para nunca mais ter que descontar, aí dá fila. A verdade é essa. E a gente acaba com esse problema, a gente corta o mal pela raiz. Então está aqui meu projeto, e eu queria muito, viu, você como ministro que está hoje aqui defendendo os aposentados, que defendesse esse meu projeto aqui. E eu não tenho vaidade nenhuma, porque eu sou oposição. Mas não sou oposição ao país, não. Porque tem aposentado tanto de esquerda e de direita sendo roubado. Tem aposentados que votou no Lula e votou no Bolsonaro que está sendo roubados. Que não votou em ninguém e está sendo roubado. Então, se não quiser que seja meu projeto, que você comece a fazer essa campanha de acabar com desconto de aposentado. Aposentado que quer pagar para sindicato, vai até na porta do sindicato e vai pagar. E eu duvido que algum aposentado vai fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho, inclusive pelo respeito rigoroso ao seu tempo. E passo a seguir a palavra à senadora Leila do Vôlei. Eu vou tentar ser rápido igual o Cleitinho, mas realmente o Cleitinho é imbatível. Sem respirar, né, Cleitinho? Atleta. Senhor presidente, mas olha, o senhor inverteu, mas eu faço questão que a Leila fale primeiro. É verdade. Fique tranquilo. Não, senhora. Desculpa. Não, senhora. A senhora pode ter o direito. Pronto. Não, mas Pode falar, fica à vontade. Obrigado, senador. E me perdoe. não, eu faço questão. Ela é minha não tem problema. presidente. Pronto. Pode falar, senador. Obrigado, senador Wellington. Bom, eu faço das minhas palavras, em grande parte, o que já foi dito aqui por todos, e em especial o senador Cleitinho, né? Que, além de serem vagabundos, são covardes. Acho que é uma absoluta covardia quando a gente está aqui tratando de algo tão absurdo que nos envergonha, porque nós estamos tratando de uma parcela da população que é absolutamente vulnerável. Então, assim, eu, como pedetista, né, membro do Partido Democrata Trabalhista, sou solidário ao Vônia, assim como o Lupe, e nós defendemos o partido, assim como todos os partidos aqui, seja a base de governo ou oposição, como falou o meu líder, o Everton, nós defendemos sim a investigação e que todos, absolutamente todos, sem exceção, paguem por esse absurdo.
todos sejam punidos. Então, eu acho o seguinte, já foi falado aqui, né, e eu só faço um apelo a Damares, que apresentou requerimento para a CPMI, a reavaliação do objeto, porque eu acho assim, que se já estourou aqui, eu acho que nós temos que fazer uma investigação ampla, transparente, exatamente, que ela seja aberta para a população, que todos possam acompanhar, que isso não terá a oposição de ninguém, inclusive dessa senadora que está aqui, né, dando total apoio ao Vônei, porque sei que vai fazer uma boa gestão, inclusive eu tenho perguntas ao final, mas eu gostaria de fazer algumas observações, né? O que nós vemos aqui, e aí eu deixo muito claro, é uma coragem, uma atuação muito firme do atual governo, de ser firme, corajosa e transparente, para estar junto nesse processo, dando a cara a tapa para essa investigação. Então, estourou-se, né? Nem estourou, né? Deu-se autonomia à Polícia Federal para que houvesse essa investigação juntamente com a AGU, e todos nós estamos aqui apoiando, mas eu gostaria de dizer que quando alguns colegas falaram aqui, diga aí quais exemplos de interferência que houve de governo de A, de B, eu quero deixar bem claro e relembrar, porque muitas vezes a gente vive o presente e a gente esquece o passado. Então, eu gostaria de só recobrar, porque o ex-ministro Sérgio Moro está aqui também, Moro, eu vou citar seu nome e deixo você bem à vontade, né? Numa reunião gravada, em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior, que não usou, deu total autonomia à Polícia Federal, à AGU, né? Fala desse presidente, do ex-presidente. A questão estratégica não é que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é um palavrão. São uma vergonha, que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, é outro palavrão. Extrapolação da minha parte é verdade, é uma extrapolação. E outra fala, abre aspas, outro palavrão. O tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente na segurança nossa no Rio, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar. Com a minha família. Com a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui de brincadeira. 15 segundos. Então, assim, eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E nós estamos todos preparados aqui para esse embate. Mas eu precisava falar isso, porque como se fala aqui, tem muita gente aqui que se diz o dono da verdade, dono dos conceitos morais, né? Tem muita gente aqui que acha que é melhor do que o outro. Eu estou 10 anos na política, não tenho um processo que eu responda sobre corrupção, enfim, tantas outras coisas que se falam aqui de A, de B, de C. Mas é só para relembrar os colegas aqui que interferência em Polícia Federal, em outros, houve
E sempre vai existir. E isso é histórico nesse país. Nós somos um país do jeitinho. E a gente tem que realmente resolver. É dentro dessa casa, com os representantes eleitos legitimamente, é que nós vamos ter que resolver e fazer, relembrar muitas das atuações, não só do atual. Para concluir, vou senadora. concluir. E de todos os governos que antecederam essa investigação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Leila. Passo. O senador Moro foi citado e, como estou fazendo com todos que foram citados, estou concedendo 1 minuto para suas considerações. Presidente, só fazer uma observação, que se investigue todo mundo, mas é inegável que houve o crescimento das fraudes durante o atual governo. Então não vamos aqui dourar a pílula em relação a esse governo. E Inclusive, você saiu por causa disso, né, Moro? E que, inclusive, a investigação, ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Num possível crime de centenas de milhões de reais e até estimativas de fraudes que afetaram potencialmente aí 6 bilhões de reais dos aposentados, não tem ninguém preso. Por que não tem ninguém preso? 15 segundos. Tem que se pedir, sim, a prisão preventiva do ex-procurador-geral do INSS, tem que pedir do ex-presidente do INSS, porque era uma festa. O que a gente ouviu aqui também agora há pouco, do ministro falando de um novo potencial escândalo, que é esse caso envolvendo o consignado do PicPay, que foi colocado lá, né, de imediato, R$100 para R$450. Aquilo ali, pelo jeito, era uma casa de crimes. E o governo, sim, Lula, se omitiu em relação a isso. Então, quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado por aqueles motivos que destaquei lá atrás, né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria. Né? E aqui, inegavelmente, no governo Lula, é que as fraudes escalaram. Agora, que todos os culpados sejam investigados e punidos. Fico feliz em saber concluir, senador, que a situação agora defende a comissão parlamentar de inquérito. Quero ver a assinatura. Isso. E quero ver ser realizado esse trabalho sem controle de danos. Vamos lá investigar o sindicato que tem por vice-presidente o irmão do atual presidente Lula. Senador Moro, para concluir. Todos os sindicatos que se envolveram. Para concluir. Obrigado, desculpe. Passo a palavra em seguida ao ilustre, querido amigo senador Wellington Fagundes. Senador doutor Irã, quero parabenizá-lo pela serenidade que está conduzindo todo esse trabalho. Cumprimento também aqui o ministro Volney, que fomos deputados juntos, e, claro, espero que Vossa Excelência tenha a oportunidade, como ministro, ajudar a trazer esperança para esses milhões de brasileiros idosos, né? Velhinhos, velhinhas, que não sabem o que será o dia de amanhã. Ministro Volney, o senhor era secretário executivo, né? E como secretário executivo, o senhor precisa explicar o que o senhor sabia que estava acontecendo dentro daquilo que foi advertido pela CGU, pelo Tribunal de Contas, e por todos os órgãos. Porque a função de secretário executivo é o vice-ministro. Portanto, é importante, porque o senhor assumiu o cargo substituindo ao ministro que assumiu que houve safadeza